maior suicídio coletivo da história. Que isso, meu irmão? No dia 18 de novembro de 1978, um grupo de soldados da Força Aérea Americana e do Exército Guianense encontraram 918 corpos no meio das florestas amazônicas da Guiana. O ar era denso, pesando sobre uma atmosfera silenciosa e macabra, com 918 cadáveres, mas nenhuma resposta. Como quase 1000 pessoas vieram a óbito no mesmo lugar e ao mesmo tempo? E como a maioria dos corpos não mostrava nenhum sinal de violência corporal? O que os soldados sabiam é que essas pessoas faziam parte do culto do People's Temple. Esse evento trágico e sombrio chocou o mundo, ficando conhecido como o Massacre de Jonestown. Pô, tá Mas como ele parecendo veio um bom acontecer? canal isso aqui, Vamos hein? desvendar esse mistério juntos em mais um Investigação Criminal Internacional. Ah, o Zico ficou tranquilo, velho. Graças a Deus. No dia 13 de maio de 1931, James Warren Jones, mais conhecido como Jim, nasceu na pequena cidade de Crete, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Seu pai, James Thurman Jones, era um veterano da Primeira Guerra Mundial e inicialmente sustentava a família com a pensão militar que ele recebia do exército americano. Ah, que delícia A de sua pensão, mãe, hein? Lynetta Putman, sempre tentava complementar a renda da família com alguns serviços de garçonete e operária de fábrica. Sem ter uma renda fixa na família, o menino Jim teve uma infância além de difícil, crescendo com diversas limitações financeiras, Cabelinho de cuia. onde ele muitas vezes não tinha o que vestir e às vezes nem o que comer. Afetados pela crise, em 1934, seus pais foram despejados da casa onde moravam, por não conseguirem pagar a hipoteca. Com a ajuda financeira de seus tios, Jim e seus pais conseguiram se mudar para uma pequena cabana na cidade Cara, de até Atlanta. hoje eu não sei que essa porra de hipoteca. Hipoteca é o quê, viado? É aluguel? Essa porra de hipoteca não tem no Brasil, tem? Tu dá o teu imóvel e pega o crédito com o banco assegurado? Hipoteca é quando parcela e compra o imóvel, é isso? Não, então, é porque no Brasil a galera é financiamento, né? Eu financio a minha casa. Eu dou, sei lá, 20 mil de entrada na casa e termino de pagar os outros, sei lá, 200 mil em 10 anos, 20 anos. Hipoteca é outra coisa, né? Hipoteca é outra coisa. Tu recebe uma grana pelo refinanciamento. É como se tu estivesse vendendo a casa. É tipo um empréstimo. Eu faço um empréstimo com o banco e hipoteco a minha casa. Caso eu não consiga pagar esse empréstimo, os caras pegam a minha casa? Ah, agora entendi, agora entendi. Pô, mas por que todo americano faz essa porra, velho? Parece que a casa de todo americano é hipotecada, velho. Pô, mas, pô, com todo respeito, mas qual o sentido, mano? Viver melhor? Tipo assim, vamos supor que eu tenho uma casa de 500 mil dólares. Eu consigo pegar um empréstimo de 500 mil dólares e vou pagando? Ah, o cara faz essa porra a fins lucrativos, né? Tipo assim, porra, eu vou hipotecar minha casa pra tentar, porra, abrir uma lojinha, pra comprar um outro imóvel e alugar o outro imóvel, pra pagar a faculdade do meu filho. Que ficava localizada a apenas 8 quilômetros da cidade onde Jim nasceu. A cabana não tinha eletricidade e nem saneamento, dificultando a vida do garoto ainda mais. Para tentar melhorar a situação da família, Moleque bonito, né? James, o pai de Jim, tentou sustentar a esposa e o filho como um agricultor, mas não conseguiu continuar trabalhando por muito tempo, após ser hospitalizado por problemas respiratórios. Esses problemas foram causados pela inalação de gases químicos exalados pelas bombas da Primeira Guerra Mundial. E mesmo com o final da guerra, James nunca teve a sua saúde recuperada. As pensões militares ficaram insuficientes para sustentar a família inteira, o que forçava a esposa de James, Lynetta, a complementar a renda da casa com diversos empregos provisórios, apesar de detestar de sair da sua zona de conforto. Com o passar do tempo, Lynetta só começou a trabalhar com mais frequência depois que seus familiares ameaçaram de parar de dar suporte financeiro para ela. Piorando a situação ainda mais, Lynetta sempre criticava o marido por não conseguir trabalhar e também nunca deu muita atenção para o seu filho. Tá. Com seu pai sempre doente e sua mãe nunca presente,
Jim teve uma infância solitária. Não é que essas fotos Jim me era dão sempre muito visto medo. vagando pelas ruas, às vezes nu, Ih, sem rumo e sem companhia. que é isso? Os habitantes da cidade de Lynn sempre ofereciam roupas, comida e abrigo para Jim, criando uma certa afeição ao menino, que se apresentava como um rapaz carinhoso e carismático. Essas amizades foram cruciais para a trajetória de sua vida. Entre os moradores que sempre prestavam assistência para É, né? Aqui no Brasil o banco realmente não pode tomar, né? Se pudesse, minha antiga patroa aí ia estar fudida, filha da puta. Quando faliu a empresa lá de ônibus, velho. Pô, pra ela me pagar foi uma pica. Até hoje não me pagou. Quem me pagou foi a garagem de ônibus lá, que me pagou R$ 2.000 só pra eu parar de processar, velho. O cara falou, dá R$ 2.000 pra esse filho da puta aí, foda-se. Foi assim mesmo. Tu é muito cagado? Tá tranquilo, Pedrinho. Tá maluco? Essa porra aqui não é história de terror, não, viado. É história de maluco que iludiu pessoas. Estava Myrtle Kennedy, a esposa de um pastor da igreja metodista, que sempre convidava Jim para sua casa para comer um pedaço de bolo e conversar. Entre esses encontros frequentes entre Jim e Myrtle, a esposa do pastor presenteou Jim com uma Bíblia, incentivando o rapaz a conhecer as Sagradas Escrituras. Ah, Fascinado por todas as histórias da Bíblia e acolhido pelo carinho de Myrtle, Jim encontrou um novo propósito na sua vida, através do cristianismo. Ele começou a frequentar todas as igrejas de sua cidade, muitas de denominações diferentes, sendo batizado em todas elas. Jim sempre sentava nas primeiras fileiras diante do altar, quase pulando de seu assento ao ouvir diversos pastores pregarem. Toda a atenção, respeito e admiração que os pastores atraíam dentro da igreja eram coisas que o menino Jim sempre desejou, depois de ter sido tão negligenciado pelos seus pais. Foram nessas pregações de domingo que Jim Jones encontrou seu propósito de vida: se tornar um pastor. Decidido que queria seguir uma carreira religiosa, Jim começou a colocar os seus próprios sonhos em prática desde cedo. Querendo imitar os seus pastores tão admirados, Jim começou a pregar sozinho, às vezes para paredes e até objetos. Em um desses ensaios pastorais, a sua mãe o pegou no flagra. Ao invés de encorajar os sonhos do filho, Lenera disse que se sentia envergonhada de vê-lo imitar os pastores e queria que ele parasse de frequentar a igreja para que essas ocasiões não se repetissem. Jim não viu a desaprovação da mãe como um problema, e sim para continuar no seu caminho pastoral. Para atrair um público, Jim teve a ideia de realizar funerais para animais mortos por atropelamento, criando uma pequena plateia de crianças. Quando questionado sobre seus funerais para animais, Jim respondia com agressividade, afirmando que os animais também mereciam ser honrados. Jim também foi visto esfaqueando um gato, aí não. só para realizar um funeral para ele. Filha Com da essas puta. atitudes excêntricas, os pais das crianças começaram a ver que Filha Jim tinha da um lado puta. perturbador e não queriam que os seus filhos fossem amigos dele. Embora poucas crianças atendiam os funerais para animais, Jim já começou a se sentir muito importante pela pequena plateia que ele começou a atrair. Como se essas atitudes já não bastassem para chamar a atenção da vizinhança, Jones começou a adotar um outro hábito que também deixou os adultos da comunidade em alerta. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jim, com 10 anos, ao contrário dos outros meninos que viam os soldados americanos como heróis, o garoto se via como Adolf Hitler, imitando com admiração sua figura autoritária. Jim também se considerava uma figura messiânica, afirmando que ele possuía poderes sobrenaturais. Após pular de um telhado e quebrar o braço, ele afirmou que sua sobrevivência provava que Deus estava com ele. Sem ter pais preocupados com a educação e o desenvolvimento do filho, Jim nunca foi repreendido por esses comportamentos abusivos e antissociais. Na adolescência, os comportamentos de Jim pioraram cada vez mais. Ele desenvolveu uma certa arrogância, acreditando que ninguém conhecia e interpretava a Bíblia melhor do que ele, nem mesmo os pastores locais. Isso fez o garoto rebelar-se contra as igrejas, urinando nas caldeiras de água benta e colocando excrementos nas Bíblias. Que isso? Ele também vestia o seu terno dominical, sempre carregando a sua Bíblia, e se isolava dos outros jovens, Of the king, the power, the member. Mas algumas atitudes do rapaz não eram tão superiores. Porra, ninguém passou fogo nesse maluco, não? Porra, se esse cara tá no Brasil, irmãozão, esquece, pô. Eu acho que dos motivos desses caras não se criarem no Brasil, mano,
é que antes desses caras começar a ser maluco, ele já ia ter entrado tanto no rock que ele ia ficar com medo de fazer a maluquice dele. Tá ligado? Assim. Quando Jim ia para retiros espirituais da comunidade, que eram organizados pelas igrejas e pelas famílias da cidade de Lynn, primeira merdinha já era rock, filho. Detalhadamente atos sexuais para crianças muito jovens, Eita, assim despertando o ódio de muitos pais. Em outras ocasiões, Jim foi pego furtando diversas lojas da cidade de Lynn, forçando a sua mãe a pagar pelos furtos. Com todas essas atitudes antissociais, ó o ódio aí, ó o trem do ódio. Jim, ele se tornou amplamente odiado na cidade toda. Salve, Caetano, feliz ano novo, meu querido. Que antes era amado e bem recebido na casa de Alan não chamou não, mano, panelou ele. Agora era um delinquente juvenil, que todos queriam distância. Sem ser mais querido em Lynn, Jim não tinha mais nenhuma esperança naquela cidade. Além disso, os pais de Jim se divorciaram em 1945, quando ele tinha 16 anos de idade. Com isso, Jim e sua mãe se mudaram para a cidade de Richmond, também no estado de Indiana. Ao contrário de Lynn, Richmond era uma cidade maior, com mais oportunidades de emprego e pessoas para conhecer. Terra de Coach Carter, tá? Tem que dar a César. E lá o buraco é mais embaixo, lá só tem pitbull. Com essa nova oportunidade de Richmond. começar sua vida em novas direções, Rich o quê? Jim terminou seus estudos e se formou em 1948 como um aluno exemplar. O divórcio de seus pais também fez com que sua mãe perdesse o apoio financeiro dos familiares. Como Linera sempre se recusava a trabalhar, Jim teve que preencher essa lacuna financeira para poder sustentar a sua mãe e a si mesmo. Durante os anos de colégio, Jim conseguiu um emprego como atendente no hospital de Reed, em 1947. No mesmo período em que ele trabalhava no hospital, Jim Jones conheceu a enfermeira em treinamento Marceline Maple, com quem Jim rapidamente se afeiçoou, começando um relacionamento amoroso entre os dois. Depois que Jim se formou no colégio e Marceline concluiu seu treinamento como enfermeira em 1948, o casal se mudou para a cidade de Bloomington, em Indiana, onde ambos pretendiam começar uma nova vida juntos. Marceline trabalhava como enfermeira, enquanto Jim começou a frequentar a Universidade de Bloomington, com a intenção de se tornar médico, além de pastor. Durante a faculdade, Jim rapidamente perdeu a vontade de se tornar médico, ficando muito mais interessado em política do que medicina. Passando horas lendo em bibliotecas, Jim formou a sua ideologia pessoal, que consistia no casamento do cristianismo e do socialismo. No dia 12 de junho de 1949, Jim e Marceline se casaram. Comunista! Sua primeira casa. Comunista safado! Isso é culpa do Lula! Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência mundial, desfrutando de uma economia próspera. Jim e Marceline tinham todas as oportunidades para construírem uma vida feliz e juntos. Mas dentro da casa, Jim exercia controle absoluto sobre a sua esposa, manipulando-a emocionalmente. Isso aí é foda. Frequentemente mentia para ela, alegando que seus amigos ou parentes haviam morrido. Ao chorar nos braços do marido, isso, viado? Jim queria condicionar a esposa a ficar cada vez mais dependente dele emocionalmente. Tá maluco? Apenas depois de horas de choro, Jim revelava a verdade. Isso aí é mais normal do que tu imagina, tá? Pô, o que tem de maluco e de maluca fazendo isso aí não tá escrito, tá bom? Cuidado, hein? Cuidado. Não é só dessa forma brutal que a galera consegue fazer, não, mano. Caralho, isso aí é uma pica, filho. Quando Marceline já estava muito cansada para sentir raiva. Além de seu comportamento abusivo, Jim enfrentava conflitos com a família de Marceline, seguidores da igreja metodista. Apesar de ter crescido nessa fé, ele se desiludiu com a religião ao longo dos anos. Entretanto, Jim abraçou uma nova causa humanitária e se opôs ferozmente à segregação racial de sua época, defendendo que todos eram filhos do mesmo Deus. O casal se mudou para a cidade de Indianápolis, a capital do estado da Indiana, em busca de melhores oportunidades. Lá, Jim tomou a decisão ousada: filiar-se ao Partido Comunista Americano. Em 1952, Jim iniciou seu treinamento como pastor metodista, acreditando que poderia promover a integração tais, que eram muito mais proféticas, místicas e apocalípticas, características que obviamente atraíram a personalidade excêntrica de Jim Jones. A igreja pentecostal da época era dominada pelo movimento religioso chamado de Latter Rain. Com sua ideologia apocalíptica,
o movimento Latter Rain ganhou grande credibilidade depois da Segunda Guerra Mundial, que literalmente passou uma sensação de fim do mundo para as pessoas, após verem tantas mortes e destruição. Guerra Mundial é Em foda. 1954, Jim foi expulso da igreja metodista por roubar e por ter conexões com o movimento pentecostal. Ele mentiu, alegando que sua expulsão se devia à sua defesa pela integração racial. Sem mais o apoio da igreja metodista, Jim se aproximou da Assembleia de Deus, onde ele começou a pregar, mas foi afastado após promover supostas curas milagrosas, tentando se estabelecer como um novo Messias. Aqui, só para fins da minha ignorância, todas essas vertentes do cristianismo são evangélicas, né? Ou eu tô maluco? Pentecostal, Assembleia... Ele falou Assembleia de Deus aqui, eu já... A Assembleia de Deus eu sei que é porque nos Estados Unidos o cristianismo é muito nessa porra, né? Do evangélico, né? Protestante. Pô, o cristianismo ele é muito sinistro, velho. É vários caminhos, velho. Sem o respaldo da Assembleia de Deus, Jim fundou a sua própria vertente, Wings of Healing, iniciando com apenas 20 seguidores. Com o apoio do movimento Latter Rain, Jim consolidou a sua posição como pastor. E em 1956, ele foi iniciado pelo pastor Joseph Matten Bowes e mentorado Salve pelo do pastor cavaco, William feliz ano Branham. novo, meu relíquio. Branham, famoso por criar laços próximos com seus seguidores, inspirou Jim a fazer o mesmo, o que o ajudou a expandir rapidamente a sua influência. Tá. Com seu número de seguidores crescendo cada vez mais, Jim Jones percebeu que ele poderia criar uma nova igreja, baseada em seus ideais e centrada em sua persona. Essa igreja foi o Templo do Povo. Aí começou a merda, hein? Ao criar o Templo do Povo, Jim se tornou um dos pastores mais populares. Além disso, não criou apenas um movimento religioso, e sim um movimento político. Jim acreditava que através de suas pregações, que atingiam ambas populações brancas e negras, que dividiam e coexistiam no mesmo espaço, ele poderia disseminar os seus ideais em larga escala, assim mudando a estrutura política dos Estados Unidos. De acordo com Jim, o capitalismo e o imperialismo americano eram as raízes de todo o mal do mundo, incentivando as pessoas a ficarem cada vez mais divididas e explorarem umas às outras. Para que esses males fossem eliminados, Jim Jones acreditava que a única solução seria estabelecer uma nova sociedade igualitária, cujas raízes seriam plantadas através de suas pregações. Jim começou a dar entrevistas em diversos programas de rádio e televisão, propagando os ideais do Templo do Povo. E graças a muitas entrevistas e pregações de Jim Jones, muitas igrejas, restaurantes, cinemas, teatros e outros É que a cara dele de 7'1", aboliram né? a segregação no estado de Indiana, deixando brancos e negros frequentarem esses mesmos locais juntos. O seu reconhecimento foi tanto que, em 1960, o prefeito de Indianápolis, Charles Boswell, nomeou Jim Jones como diretor executivo da Comissão de Direitos Humanos da cidade, aumentando ainda mais o ego do pastor, que se estabeleceu ainda mais como um ícone religioso e político. Junto com suas pregações políticas por direitos civis e igualdade racial e justiça social, Jim também carregava uma forte tendência apocalíptica em seus sermões. Em dezembro de 1961, Em dezembro Jim de anunciou à sua 81. congregação de seguidores que ele teve um sonho profético, que o estado de Indiana passaria por um holocausto nuclear que Fudeu. eliminaria toda a população. Fudeu. Para se proteger desse desastre apocalíptico, Jim disse para os seus seguidores que eles precisariam se mudar para um lugar seguro no planeta Terra. De acordo com Jim, o lugar mais seguro no planeta para escapar de um desastre nuclear era a América do Sul. Ai, Jim disse para caralho. os seus seguidores que juntos eles poderiam construir uma nova sociedade utópica, baseada no amor, na amizade e na solidariedade entre as pessoas, longe da ganância e do consumismo americano. Em 1962, Jim e quase metade de seus seguidores se mudaram para Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no nosso Brasil. Porém, sem conseguir levantar fundos o suficiente para manter essa nova comunidade no Brasil, Jim Jones e seus seguidores... Tá achando que aqui é fácil ganhar dinheiro, filho? Só agoniado. Ele tava achando que aqui era fácil. Bateu de frente com vários mineirinhos agoniados pra caralho. Os caras, porra, vendendo pão de queijo, vendendo a porra toda, vendendo... Irmão,
Ih, lá não dá não, mano. Lá tem os caras mais agoniados que nós, mano. Vamos ter que sair daqui. Vamos ter que sair daqui. Tá ligado? Aqui não dá, família. Aqui não dá não. Aqui não dá não. Tiveram que voltar para os Estados Unidos da América. Retornando para Indianápolis, o Templo do Povo estava completamente dividido e sem recursos financeiros para se manter. Para angariar fundos, Jim começou a fazer mais viagens e pregações para manter a sua igreja. Perdendo credibilidade e seguidores, Jim Jones criou uma nova narrativa apocalíptica, afirmando que apenas a Califórnia estaria segura de um desastre nuclear. Em 1965, ele mudou-se para a cidade de Ukiah, no Vale de Redwood, com um grupo menor de seguidores. Longe de Indiana, onde cresceu, Jim Jones começou a se enxergar como uma divindade, fundando um novo movimento chamado de socialismo apostólico. Ele começou a rejeitar a Bíblia, alegando que continha ideias antiquadas, e ele começou a afirmar que ele era o verdadeiro Deus, capaz de interagir fisicamente com seus seguidores. Que isso? Seu delírio de grandiosidade se intensificou, e ele passou a usar barbitúricos, afetando a sua lucidez e controle emocional. Os anos foram se passando, e Jim administrava o seu culto de maneira cada vez mais autoritária e Caralho! Salve, João! E depois manter os seus seguidores presos ao culto, é de um ele maluco aí. as vulnerabilidades emocionais de seus devotos, dizendo que o templo do povo era o único caminho para a felicidade. E para que eles atingissem a felicidade, os seguidores precisavam se livrar de todos os seus bens materiais. E ao se libertarem de seus bens, todo o egoísmo e todo o materialismo que lhes foi ensinado no capitalismo iria desaparecer. E assim, eles atingiriam a plenitude espiritual. Ao perceber que seus seguidores estavam completamente dependentes dele, Jim não hesitou em abusar da situação. Ele começou a pedir favores sexuais de mulheres do culto, e às vezes de homens também. Que qualquer membro do culto que simplesmente questionasse as atitudes de Jones era brutalmente humilhado por seus seguidores mais devotos, criando assim um ambiente tóxico e cruel. Para se proteger de qualquer possível rebelião contra ele, Jim começou a contratar seguranças armados, que mantinham seus seguidores do culto sob controle tirânico. Jones se defendeu, acusando a mídia de ser controlada pelo próprio diabo. Mas as denúncias continuaram. Absurdo. Em 1973, o culto foi acusado de abuso psicológico e evasão fiscal, agravando ainda mais a imagem de Jim Jones. Temendo perseguição jurídica, Jim Jones decidiu deixar os Estados Unidos e voltou seu olhar para a Guiana, onde começou a buscar um local para estabelecer uma nova comunidade. Jim negociou com o governo da Guiana, investindo quase todos os recursos do Templo do Povo. O governo guianense viu nisso uma oportunidade econômica, esperando que os seguidores de Jones trouxessem conhecimentos agrícolas ao país. Como a Guiana era uma república socialista, alinhada ideologicamente a Jones, ele rapidamente conquistou o apoio dos políticos locais. Com essa nova aquisição, Jim transferiu seu culto para fora dos Estados Unidos, estabelecendo-se em um novo país. A partir de março de 1974, os primeiros seguidores de Jim Jones se mudaram para a Guiana, se estabelecendo nas terras adquiridas por ele, desmatando florestas, construindo as primeiras casas e semeando as primeiras lavouras da comunidade. Marcado, Jim nomeou a sua nova comunidade de Jonestown. Para atrair mais seguidores para a sua comunidade na floresta, por que não, Jim né, meu nome? Enviava seus devotos aos Estados Unidos para divulgar Jonestown como um paraíso igualitário, livre do egoísmo, do materialismo e de toda a desigualdade do capitalismo americano. Entre 1974 e 1977, centenas de americanos se mudaram para a Guiana com seus familiares, esperançosos por uma vida melhor e mais justa. Porém, Jones queria concretizar sua utopia rapidamente. Ao chegarem, os seguidores eram forçados a trabalhar 12 horas sob um sol escaldante, com apenas 1 hora de intervalo para o almoço. Que isso, viado? Caralho, escravizou geral mesmo e foda-se, né? Bagulho beira escravidão, pô. Qualquer sinal de descanso ou desobediência era tratado como rebelião, resultando em punições físicas, privação de comida e trabalho forçado durante a noite. Ah, isso aí eu já vi, hein? Isso aí eu já vi uma galera fazendo antigamente, mano. Caralho, mano.
Essa porra aí, a Princesa Isabel aí já... Porra! Né? Guardas armados garantiam que ninguém questionasse sua autoridade. Sem passaportes, transporte, dinheiro ou conhecimento do território, os habitantes se tornaram completamente dependentes de Jim Jones. O que fora prometido como um paraíso revelou-se um inferno. Sem acesso a rádios, jornais ou telefones pessoais, a única fonte de informação era a própria palavra de Jim Jones, Meu Deus que mentia do céu. constantemente para os seus seguidores. Ele dizia que os Estados Unidos haviam iniciado políticas de extermínio racial e que Jonestown era o único lugar seguro para minorias. Telefonemas eram monitorados e cartas enviadas dos Estados Unidos eram frequentemente destruídas. O que ele fazia com aquela esposa dele, ele passou a fazer em massa, né? Tipo... Enquanto a realidade em Jonestown era um pesadelo, a propaganda nos Estados Unidos continuava a vendê-la como um paraíso. A ilusão era tão convincente que em 1977, Jonestown recebeu mais de 100. Para aumentar os suprimentos de comida, os habitantes tiveram que trabalhar ainda mais na lavoura. E mesmo assim, não era possível produzir comida o suficiente para todos, resultando na desnutrição e problemas de saúde de muitos habitantes, principalmente as crianças. Sem saneamento, alimentos e medicamento para manter a população de Jonestown, muitos membros adoeceram, não conseguindo trabalhar, afetando ainda mais o funcionamento da comunidade. Com a maioria da população de Jonestown sendo negra, muitos deles disseram que sentiram a dor de seus antepassados na pele, por terem sido brutalmente escravizados. Apesar do controle rígido de Jim Jones e seus seguranças, alguns dos habitantes conseguiram escapar para os Estados Unidos e revelaram toda a verdade sobre os abusos que aconteciam em Jonestown. Caralho! A partir das fugas, a fachada do paraíso começou a desmoronar. No dia 1º de agosto de 1977, um artigo da New West Magazine denunciou Jim Jones como um charlatão e detalhou os Porra, ninguém foi lá buscar ele não, mano? Tipo assim, tá ligado? O Trump tá indo lá na Venezuela buscar o Maduro. Os caras não foram lá buscar ele não? Por favor, vamos pegar esse filho da puta, pô. Ele é nosso. Comovidos por essas revelações e sem respostas de seus entes queridos, familiares dos habitantes formaram um grupo chamado de The Concerned Relatives, que traduzido para o português significa os parentes preocupados. Esse grupo distribuiu panfletos, publicou artigos e deu entrevistas para alertar a população sobre o que acontecia na comunidade de Jonestown. O impacto desse movimento foi tão grande que conseguiu chamar a atenção do Congresso americano. O representante do 11º Distrito da Califórnia, Lee O'Ryan, percebeu que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa para os americanos em Jonestown, especialmente porque ele conhecia bem os perigos de Jim Jones. Ryan também estava ciente que uma tragédia em 1976, onde o corpo mutilado de Bobby Houston Jr. foi encontrado em uma trilha de trem. Como amigo da família, ele suspeitava que Jim Jones estivesse envolvido. Preocupados com a segurança dos cidadãos americanos e temendo novas tragédias, Lee O'Ryan decidiu investigar pessoalmente a situação em Jonestown e planejou uma viagem a trilha sonora mudou, para hein? descobrir a verdade. Acompanhado por uma legião de seguranças armados, advogados, jornalistas e fotógrafos, o deputado Lee O'Ryan aterrissou na capital da Guiana, a cidade de Georgetown. Pô, tá baixo não, Como viado. Georgetown estava localizada a 240 quilômetros da Tá comunidade baixo? de Jonestown, Tá não, pô. Ryan e sua equipe precisaram de um outro jeito de chegar até Jim Jones. Ao ser notificado sobre a vinda de Ryan, Jim Jones entrou em pânico, sabendo que o seu sonho de uma comunidade perfeita poderia ser destruído a qualquer instante. Inicialmente, Jim negou receber qualquer visitante, mas como Lee O'Ryan era um representante nacional do estado da Califórnia e muitos dos habitantes de Jonestown eram cidadãos do distrito de Ryan, Jim não teve escolha, sendo obrigado a receber o deputado em sua comunidade. Para tentar enganar a mídia e o governo americano, é claro que Jim teve uma outra ideia ousada. Caralho, tá Antes que baixo? Ryan e sua equipe chegassem na comunidade, Jim mandou seus seguidores a fingirem que estavam felizes. Qualquer demonstração de infelicidade seria brutalmente punida. Ao chegar no local, o deputado Ryan percebeu uma atmosfera densa e sombria.
Mas mesmo assim, o fundador e líder de Jonestown, Jim Jones, o esperava na entrada da comunidade, o recebendo de braços abertos. Jim e seus seguidores mais devotos fizeram um tour pela comunidade, mostrando cada canto de Jonestown para o deputado recém-chegado. Todos pareciam felizes nesse novo céu na terra, criado pelo próprio Deus na Terra, Jim Jones. Essa era a imagem que Jim queria passar para Leo Ryan. Mas durante as festividades, o deputado Ryan recebeu uma nota de um dos habitantes, Vernon Gosney. A nota de Gosney revelava o terror que era viver em Jonestown, implorando para que o deputado socorresse ele, a sua família e todas as outras famílias presas no local. Infelizmente, a ação de Gosney foi vista por uma criança, que acabou o entregando para seguidores mais fiéis de Jim Jones. Ao perceber que ele foi exposto, Jim Jones teve que manter a calma, pois ele não poderia mostrar o seu verdadeiro caráter vingativo na presença do deputado Ryan. Para manter a ilusão do lugar perfeito, Jim deixou o deputado Ryan passar a noite em Jonestown. Mesmo assim, Ryan já havia percebido a gravidade da situação. Não, se eu falar vai ser mais baixo. Tendo certeza absoluta que Jonestown não era uma utopia, e sim um campo de concentração. Ei! Tá melhor assim? Tá melhor assim? Salve, macaco engenheiro! No dia 18 de novembro, Ah. surpreendentemente, apenas 14 habitantes se juntaram ao deputado, enquanto mais de 900 habitantes decidiram ficar. Porém, no caminho de volta ao porto de Kaituma, a Brigada Vermelha os cercaram com tratores e começou a disparar tiros na equipe de Ryan. Os seguranças de Ryan rapidamente começaram a atirar de volta, iniciando um tiroteio no meio da floresta. Ao tentar embarcar em seu avião, o deputado Leo Ryan foi atingido mais de 20 vezes, Caralho. morrendo devido aos ferimentos e à perda de sangue. Dos Salve, 14 Raul! fugitivos, 9 foram atingidos, 5 morreram, mas Vernon Gosney conseguiu escapar. Logo depois da carnificina, Jim Jones foi informado sobre o ocorrido. Jim sabia que o governo americano não iria deixar barato o assassinato de um deputado federal. Foi aí que Jim teve uma outra ideia insana. Sabendo que ele poderia ser surpreendido pelo exército americano a qualquer momento, Jim, com seu ego megalomaníaco, jamais se renderia. De acordo com Jim, se ele não pudesse vencer o imperialismo americano no mundo material, ele venceria no mundo espiritual. Ih, Para fudeu. isso, ele teria que levar os seus seguidores para um outro lugar. Mas dessa vez, não seria um novo país ou um novo continente, e sim o próprio paraíso celeste. Aterrorizados pelas palavras de Jim Jones e desesperados por mais uma chance de serem felizes, 909 pessoas tomaram o suco envenenado. Que loucura, Muitas meu irmão. delas sendo forçadas pelos guardas da Brigada Vermelha a tomarem. 9 pessoas se recusaram a tomar o suco e tentaram fugir, correndo de Jonestown, mas infelizmente foram fuzilados pelos guardas sanguinários da Brigada Vermelha. Depois de terem certeza que Aí todos estavam fudeu, ou mortos, tu toma ou tu os guardas toma. também tomaram sua dose. Ao tomarem o veneno, muitas pessoas convulsionaram, morrendo sufocadas pela sua própria saliva e pelos próprios gritos. Com medo de ter uma morte sofrida, Jim Jones covardemente sacou uma pistola e finalizou a sua vida com um tiro na própria testa. Depois que o exército americano e guianense foram informados sobre os assassinatos no porto de Kaituma, eles rapidamente enviaram tropas para Jonestown. Porém, já era tarde demais para que alguém pudesse ser resgatado. Que loucura. Caminhando entre centenas de cadáveres, os soldados tiraram fotos e vídeos, mas infelizmente não tiraram nenhuma alma viva do local. Entre mais de 900 cadáveres, mais de 200 eram crianças. Foi assim que 918 corpos foram encontrados. E foi assim que aconteceu o maior suicídio coletivo da história, mais conhecido como o Massacre de Jonestown. Pô, mas o cara forçou essa porra, viado. Ou tu morre, pô. Salsicha ou linguiça. Salve, Mancoejo, rei da América. Suave, mano. Feliz ano novo, pai. Com o resultado trágico e macabro do culto de Jim Jones, não resta dúvida sobre os perigos de seguirmos falsos líderes, que podem nos levar a grande sofrimento e até mesmo a morte através de falsas promessas de uma vida melhor. É foda, mano. Fazer parte de crenças, grupos e comunidades é muito importante para a nossa felicidade, nos dando um senso de pertencimento
acolhimento e amizade. Porém, quando somos guiados por pessoas que pretendem nos usar apenas por benefício próprio, as consequências podem ser catastróficas. Caralho, viado. Jim Jones, se aproveitando de questões importantes como o amor, a amizade, a justiça e a igualdade, fez de tudo para manipular pessoas que confiaram nele, colocando em prática os seus desejos narcisistas e megalomaníacos. Caralho, que doideira, viado. Moleque, que doideira, né, mano? Mais uma vez, a ignorância que cega o povo, né, mano? Fazendo a galera seguir um maluco. Caralho, viado. Em nome de religião, né, mano? Tipo assim. Às vezes nem é no nome da religião, né? Mas é o cara que se diz iluminado por Deus, né? Tipo. Que o massacre de Jonestown sirva como um aviso para todos nós, para sempre questionarmos os grupos que nos alinhamos e as pessoas que nos guiam, para que nós possamos realmente seguir uma vida mais saudável, plena e feliz. O Investigação Criminal Internacional vai ficando por aqui. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Agora, que canal maneiro, né, mano? Esse moleque aí é gênio, mano. Pô, ótima produção, mano.